A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu estou, primeiramente, motivado porque hoje é meu dia favorito. Segunda-feira, eu adoro a segunda-feira. Na segunda-feira, eu venho para cá sempre com aquela sensação de que eu vou fazer tudo de novo e posso fazer melhor. E com certeza, eu tenho tudo para que isso aconteça, graças às personalidades, os protagonistas importantíssimos que gentilmente vêm até aqui para dividir algum tempo comigo, com vocês e, melhor ainda, entregar para vocês um pouco da expertise que eles dominam tão bem. A nossa missão aqui é tão simples, mas ela é grandemente prazerosa. E falando em prazer, pode ter um prazer melhor de uma segunda-feira de receber uma pessoa que eu admiro, um amigo e um cavalheiro, um grande profissional. O doutor Euler Ribeiro Filho, ele é cirurgião plástico, ele é uma pessoa que lida diretamente com o desejo das pessoas de aparecerem, estarem melhor e o que ele faz tem tudo a ver com a autoestima. Mas hoje ele vem falar com a gente não só dessa expertise médica que ele domina tão bem, mas ele vem falar também sobre um lado da sua vida que é muito interessante. Ele é um triatleta, você sabia disso? E agora ele resolveu escrever um livro, e não só isso, determinadamente ele trouxe o livro para cá. O livro existe, está aqui o livro, e nós vamos falar sobre essa realização, essa grande revelação nesta segunda-feira para os milhares de leitores, leitoras e espectadores da Hora do H. Tá bom? Essa entrevista eu estou falando só para vocês, hein? Vai ser muito interessante, porque ele é interessante e as entregas dele são todas muito interessantes. Quer apostar? Fica aí um pouquinho que você vai ver, você vai conferir. Do Euler Ribeiro Filho. Obrigado. Em muitas palavras eu disse, é um prazer recebê-lo aqui. Que bom que você está aqui. Humberto, olha, além de você ser meu amigo, você me colocou tantos adjetivos e eu recebo todos eles, mas te falo com muita sinceridade que esse momento que a gente está vivendo hoje aqui é um momento de muita realização para mim. Estou muito motivado, estou muito incentivado também, porque talvez seja o primeiro de algumas outras obras que eu quero também desenvolver. Como você já me confidenciou, você tem outros produtos aí a serem também colocados e eu quero ter o prazer de também ler a tua obra escrita, não só na tua cabeça, entendeu? Que você me conta. Que os anjos digam amém. Que Deus me ajude a Dessana também. Tá isso, bom? a Dessana também. Mas assim, eu acho que uma dica que eu poderia te dar tira tudo que você tem na cabeça e põe no papel, materializa isso, porque é através da materialização que você chega às suas metas, né? Se a gente deixar só na cabeça, a gente deixa para outra segunda, como você gosta de iniciar tudo na segunda, hoje talvez seja um bom dia para tu começar a colocar no papel tudo que está escrito aí. Isso aqui é uma dica. Mas antes de nós desvendarmos todos esses detalhes importantes sobre o novel escritor Euler Ribeiro Filho, me diga uma coisa, eu divulguei que você viria aqui e muita gente tem a identidade do cirurgião plástico, né, assim, como aquele grande painel. E me pediram para ele fazer uma pergunta interessante. Se é verdade, vamos lá. Se é verdade que as pessoas hoje, mais do que em qualquer uma outra época, querem mudar o nariz, querem mudar os lábios, querem mudar os olhos, a orelha, o corpo, os seios, etc, etc, etc. E uma outra coisa que
eu achei muito interessante a pergunta. Até que ponto um procedimento estético feito por um cirurgião plástico, como é o teu caso, ele está diretamente ligado, ou ele está só e inteiramente ligado à autoestima da pessoa? Uma pessoa não está gostando de como está e quer mudar baseado no que ele vê em outras pessoas. Explique isso pra gente. Olha, é complexo essa tua primeira pergunta, né? Porque a mudança, ela cabe à pessoa, né? Não ao cirurgião. Agora, o teu reflexo, aquilo que você visualiza no espelho também, às vezes é uma impressão não verdadeira do que tu está vendo, né? Porque às vezes ela quer um nariz que não cabe no rosto dela, ela quer um lábio que não cabe na expressão facial dela, ela quer uma mama que extrapola a anatomia do tórax. E porque ela acha bonito em outra pessoa. Em outra pessoa, mas talvez não caiba nela. Então, acho que a dificuldade maior é a gente ter o equilíbrio. O que pode ser feito e que mudança a gente pode alcançar para que nós tenhamos aquela resposta verdadeira e positiva para o paciente, para que ele se aceite perante o espelho de uma forma verdadeira e não só de uma construção assim ilusória do que seria o belo. E a partir do momento que você se aceita, é engraçado, né? Como você faz uma reestruturação anatômica na pessoa e essa repercussão ela se transforma em algo positivo mental, e daquele momento em diante a tua autoestima massageada, parece que isso te estimula ao galgar outros espaços, né? Você transpor barreiras. Então a cirurgia plástica ela não tem como ser desmembrada do estético e reparador, mas eu acho que essa reparação dessa moldagem ela não é só física, ela é mental também. Doutor Euler, procede a informação também que nos últimos tempos os jovens estão frequentando muito os consultórios dos cirurgiões plásticos para também mudar alguma coisa? Eu acredito, Humberto, que a evolução da medicina trouxe muito respaldo técnico e muito respaldo de segurança dos procedimentos, principalmente os procedimentos anestésicos, e a evolução dos materiais, né, que hoje a gente utiliza, e das drogas também que a gente utiliza, e de produtos também estéticos que a gente pode utilizar, ou injetando ou aplicando, né? Mas essa segurança é que fomenta com que pessoas mais jovens que estão criando aquelas alterações até psíquicas por conta de não se aceitarem, procurem o mais precocemente possível para que tenham uma vida melhor, de acordo com o que eles apresentam, o que eles classificam como belo, né? No meu ponto de vista, a beleza ela tem que ser muito próximo da realidade, porque existem também exageros, né? Exageros de preenchimento de lábios, exageros de reposicionamento de ponta nasal, exageros de volume de mamas, de seios, exageros nas lipoaspirações para fazer transformações ou mimetizar a musculatura na gordura. Então você continua com situações de momentos de falsidade daquilo que você está colocando para a população ou onde você vive. Na verdade, tu não tem músculo, tu tem um desenho na tua gordura. E você sabe disso, então isso não te faz bem. Então eu acho que quanto mais natural for essa evolução, e se você puder aglomerar situações positivas, por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração, vou te deixar com um panículo adiposo mais fininho, a gordura mais fina, mas tu vai para musculação, para ganhar músculo, porque isso vai te dar definição real. Tu vais te alimentar melhor, então tu vais galgar saúde, tu vais ganhar saúde, e associado, atrelado a isso, vem a beleza, né? E a aceitação de cada um. Então eu geralmente tento passar isso para os meus pacientes. Para a gente passar rapidamente para outra fase dessa nossa conversa, os homens hoje
procuram o cirurgião plástico mais do que nunca? É interessante. Hoje, como a gente tem a informática vinculada ao consultório, eu tenho em tempo real qual é o percentual de homens que nos procuram. Hoje, 8,7% de toda a população do meu consultório é do gênero masculino. E sim, tem aumentado bastante, né? E o homem faz muitas cirurgias, implantes capilares, pálpebras superiores e inferiores, alterações nasais, a cirurgia da face propriamente dita, ginecomastia, lipoaspiração. Em menor quantidade, o abdômen clássico, principalmente naqueles outros pacientes que sofreram uma perda ponderal muito grande, né, os ex-obesos, aí também tem essa procura. Mas seria cirurgias da face, ginecomastia e lipo, que é o que ele mais procura. O que é um triatleta? Porque eu divulguei aí intensamente para todo mundo que o Dr. Euler Ribeiro vem falar sobre... lógico, ele nem sabe, mas eu vou cutucar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Agora, o que é um triatleta? O que define um triatleta? Você é um triatleta? Eu sou um triatleta. O triatlon, ele é uma situação em que o participante ele desenvolve 3 atividades distintas numa mesma competição. Então, ele começa com a natação. Depois de executada a fase da natação, ele vai para o ciclismo e depois do ciclismo ele vai para a corrida, né? Você não pode desmembrar, eu só sou bom na corrida, então eu vou fazer a natação mais ou menos e o ciclismo mais ou menos. Mas o preparo é geral para os 3. O preparo é geral para os 3. Porque se tu for só bom num único momento da competição, tu vai sofrer nos demais, né? O maior deles, com certeza, é o ciclismo, porque são as distâncias maiores. Então, para você ser um bom atleta, você tem que nadar bem, pedalar muito bem e correr bem de novo, né? E agora, claro, eu sou um atleta amador, não sou profissão, não é minha profissão. Mas eu tento sempre executar de forma adequada tudo aquilo que eu me proponho a fazer, e fazer de forma plena. E você participa de competições? Participo de competições nacionais, internacionais. Eu tenho de medalhas de provas de triatlon. A prova mais interessante é o Ironman, que hoje esse programa Ironman, essa situação do nome Ironman, ela está intimamente relacionada ao triatlon, mas ela tem distâncias diferentes e bem definidas. Tem o meio Ironman, que é quando você nada 2 km, pedala 90 e corre 21. Isso numa competição só? Numa competição só. Você faz tudo isso? Faço. Dessas medalhas de meio Ironman, eu tenho 16 medalhas de meio Ironman completadas e com meu nome lá, eu participei. Quanto tempo dura uma prova dessa, Euler? Para um atleta... Do começo ao fim? Para um atleta profissional, ele faz em torno de 4 horas, né? Às vezes até menos, 3 horas e 40, né? Um atleta amador como eu, hoje eu consigo fazer entre 5 horas e 36 horas de prova. Agora, o Ironman Full, né, que desde 1978 foi executado no Havaí, ele compreende as maiores distâncias. Então são 4 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 correndo. É uma maratona no final da prova. Como é que é feito o preparo para uma pessoa? Vamos ficar no teu amadorismo. Como é que é feito esse preparo para enfrentar, né, uma puxada dessa, Euler? Olha, assim, eu acho que o primeiro de tudo é você sonhar com essa meta, né? Então, eu sempre tenho um lema, que é um lema até da bandeira, que é sonhe, acredite, realize, né? E isso eu tiro muito para a minha vida mesmo. No início do ano, de todos os anos, eu tenho as minhas listas do que eu vou desenvolver nos meus 4 pilares.
na família, dentro da minha atividade laborativa, que é dentro da minha profissão mesmo como cirurgião, dentro da minha espiritualidade e dentro do meu lazer. Então, eu tenho as minhas metas dentro do meu lazer, que são as metas do triatlo. E como é que você concilia, por exemplo, a atividade do cirurgião com o treino? Porque esse treino ele é constante, ele é sistemático, não é? Assim, eu estou voltando agora das férias, né? Eu fiquei o mês de dezembro treinando bem pouco, então minhas planilhas elas diminuíram muito o volume. Mas tu me fizeste uma pergunta extremamente importante. O volume para essas provas, elas são volumes grandes para você poder desenvolver e desempenhar essa função. Não é chegar lá na prova, eu nadei, aí eu pedalei mais ou menos e eu corri até o quilômetro tal e andei o restante. Para fazer direito. Então, eu nadei todo o percurso, eu pedalei todo o percurso e eu corri todo o percurso. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, né? O processo de um Ironman, você tem 17 horas para finalizar a prova. Todo atleta que faz abaixo de 13 horas, ele é considerado um semiprofissional. E o meu melhor tempo no Ironman Full, que eu já fiz 4, foi de 12 horas e 8 minutos. Que envolve os profissionais, então, né? O Full. Em todas essas provas a gente tem os profissionais, né, que é a elite, e tem os atletas, né, por idade. Então a gente também compete entre as pessoas da mesma idade, aquela categoria. Agora minha categoria é 51, 55. Todo dia você vai ao teu consultório, certo? Como cirurgião. Vou. Todo dia. Todo dia. E em que momento do dia o Euler, o atleta, treina? É engraçado. Eu Como gosto... é que é esse teu schedule, esse teu programa de treinamento? Tá. Também vai depender do momento que eu tô para a prova, né? Uma prova de Ironman, você vai treinar entre 4 e 6 meses para fazer um Ironman full. Uma prova de meio Ironman, você vai treinar entre 2 e 4 meses para fazer essa prova de meio Ironman. Então, eu só trabalho com as minhas agendas. Então, eu tenho agenda para estar aqui com você, eu tenho agenda para estar no consultório, eu tenho agenda para treinar. Hoje, 7 horas da noite, eu vou treinar. Entendeu? Ontem eu só consegui treinar com o João Vitor, foi 6h30 da tarde. Hoje, os meus filhos treinam comigo, Sim. que foi um resgate que eu fiz. O João Vitor perdeu 14 quilos e o Luca perdeu 15 quilos. São outras pessoas, né? E a gente está num projeto do meu primeiro triatlo, que é do meu treinador, que é o Márcio Soares. Acho que é a pessoa mais vitoriosa em termos de preparação de atletas aqui no Amazonas para enfrentar um Ironman. Mas ele é muito realista com você. Ele vai te dizer, olha, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. Acho que precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Precisa de uma nutrição bastante adequada, precisa de um fortalecimento muscular, precisa de fisioterapia e precisa de treino, né? Então, não é uma coisa fácil, mas se você se dedicar e você quiser fazer aquilo, você vai realizar. Euler, tudo isso que você falou resultou nisso aqui? Esse livro é resultado dessa tua experiência, dessa colheita que tu fazes como triatleta? Esporte. Não foi da colheita só do triatlo. O triatlo foi onde eu me encontrei, mas eu comecei correndo. Então, por isso que o nome do livro é Depois dos 10 quilômetros, entendeu? Porque foi um desafio. Tu começaste, então, olha só, o título do livro. Depois dos 10 quilômetros. Quer dizer, os 10 quilômetros foram o quê? O marco, Foi o meu marco. Na verdade, eu tenho um grande amigo de Brasília, Jairo Almeida. Ele me fez um desafio. Ele disse assim, tu não consegues correr 10 quilômetros. E eu realmente não conseguia correr 10 quilômetros. Aí eu disse assim, quando é a prova? Aí ele disse assim, no Dia dos Reis. Foi dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, em Brasília, no Cerrado. E eu me preparei, na época o Dênio era o meu preparador físico, né?
E aí eu disse, olha, Dani, eu fiz uma aposta com um amigo meu e agora eu vou ter que cumprir, porque eu vou correr 10 quilômetros. Aí disse, não, vamos treinar. Aí eu fazia o fortalecimento muscular, comecei a melhorar muito os meus suplementos e aí comecei a desempenhar a corrida. Eu corria 3 quilômetros esbaforido. Aí eu comecei assim, corria 2 minutos, andava 1. Depois corria 3, andava 2. Depois corria 5, andava 2. Aí depois eu comecei a correr 10, depois eu comecei a correr 15, depois já corria meia hora, né? E numa velocidade que a gente chama de pace, né, o ritmo, eu corro hoje em torno de 10 a 11 km por hora. Essa é a minha velocidade para as provas longas. Então, essa corrida, ela não é em marcha lenta, não. Ela é uma corrida ritmada, Euler. Por exemplo... 10 km por hora não é devagar. Não é devagar, não, né? Não. Um corredor recordista de maratonas, ele corre em média entre 18 e 21 km por hora. Então, um simples Entendi. normal, assim, correr... Já tiveram provas que eu fiz a 12 km por hora, mas eram provas menores. E você pode diminuir, quer dizer, o lance é sempre diminuir, né? Diminuir o tempo e aumentar o volume da corrida, é isso? Não, na verdade eu acho que para você terminar bem uma prova, claro que quanto menor o tempo, maiores são as chances de você ter um excelente desempenho. Mas às vezes a pessoa não está preparada para diminuir aquele tempo e ele sofre 2 vezes. Primeiro porque ele se machuca, segundo que ele não termina a prova, né? Então são 2 frustrações. E o que o esporte me trouxe? Ele me trouxe muita motivação para eu superar meus obstáculos, as situações... Em termos pessoais, de vida? Pessoais. Eu resolvo muitas das minhas situações, dos meus limões, transformando em limonada durante a corrida. Porque, assim, é engraçado. Eu digo que a corrida tem um momento que tem um walk-talk direto que eu me comunico com a minha espiritualidade. É mesmo? Então é um momento que eu converso com Deus. Eu sou católico, então isso para mim é importante. Eu consigo fazer dentro do triatlo, na hora da corrida, essa conexão. Então nadando, que é uma coisa também muito pessoal, você está na piscina. Mas isso também é uma forma de você se manter focado e concentrado, não é, Neuler? Claro, né? Acho que a concentração te faz... eu acho que a oxigenação cerebral que você tem durante a prática desportiva, ela te faz pensar um pouco diferente. As endorfinas que a gente está produzindo, né? E aí nesses momentos eu converso com Deus, em momentos eu briguei com o Papai do Céu, né? Porque assim, que é um pouco de minha autobiografia. Isso tudo está aqui? Está aqui no livro, está aqui no livro. Quem ler esse livro vai compreender bem melhor isso que você está falando agora. Não, vai compreender outras situações, vai aprender a sair do nada e chegar no tudo, porque eu vou te ensinar o que você deve fazer para sair de uma pessoa que não faz nenhuma atividade física e começar a fazer. Quer dizer que a corrida no livro, a prática atlética é um pano de fundo, né? Pano de fundo para as minhas vitórias na vida. Atitudes pessoais. Claro. De vivência e tudo mais. Olha, para tu teres noção, a minha vida mudou do momento que eu concluí a minha primeira corrida de 10 quilômetros e desse momento em diante eu disse, agora tudo que eu me propuser a fazer, se eu tiver disciplina, determinação, me sentir energizado, motivado, eu vou chegar. Então isso serve, o que eu tiro do esporte serve para a minha vida da família, serve para o meu trabalho, né? Serve para eu estar pensando em novos objetivos. Quando eu acabo um objetivo, eu já estou pensando em outro. Agora, isso envolve, eu imagino, muita renúncia, muita determinação e sacrifício que a pessoa vai ter que absorver isso e lidar com isso. Hoje eu estou com quase 75 quilos, que eu fico entre 73 e 75, que geralmente é o meu peso, né? Quando eu vou para uma prova de Ironman, eu fico com 69.
né? Porque eu tirando, vamos dizer, 6 quilos do meu peso, é mais fácil do que eu tirar 6 quilos de uma bicicleta, né? Claro. Não é verdade? Claro. É mais fácil eu correr com 6 quilos a menos, então eu vou ter mais desempenho e vou sofrer menos do que carregando 6 quilos a mais. Então na bicicleta faz diferença. Na flutuabilidade sua, na natação faz diferença. Então você desliza mais fácil. Na sua corrida faz diferença. Você exige menos dos seus joelhos, né, das suas articulações, tudo isso por conta do peso também. E aí aqui eu vou te dizer qual é o equipamento que você deve utilizar, por que você tem que utilizar aquilo, porque eu já sofri utilizando, por exemplo, um tênis novo, Sim. sem nunca ter corrido com aquele tênis para ir fazer uma prova. Machuquei meu pé, mas terminei a prova, mas machuquei meu pé. Sim. Aí depois que eu vim entender, por que a gente não pode ir com uma camisa zerada fazer uma corrida? Porque geralmente a camisa zerada não está ali surrada, então ela acaba machucando teu mamilo quando é uma prova de longa distância. Atrito, o atrito rasga, sangra o mamilo. Então eu corro com band-aid no mamilo hoje, quando eu vou competir. Né? São várias situações. E no final de cada capítulo desse livro, eu te faço um desafio. O que você acha de você andar 30 minutos? Topa? Então faça assim, faça assado. Então eu coloco situações para tirar a pessoa do sedentarismo e fazer uma atividade física. Eu interajo diretamente. Eu digo quais são as músicas que eu escutava na época. Entendi. Aqui, olha, tem a história da minha primeira corrida. O prefácio desse livro, quem faz é o Oshiro. A nossa editora é a Rego, aqui do Amazonas também. Então, eu fiz tudo aqui, com as pessoas daqui. Quem está fora, quem é o Shiro? Você falou só o Shiro. Não, ele é um motivador, né? Ele trabalha com performance, com efeito Disney para todo mundo. Ele te ensina a galgar suas metas. Entendeu? Que as pessoas podem estar. Euler, onde é que as pessoas adquirem esse livro? Como é que elas podem ter esse livro? Como é a história? O lançamento do livro vai ser agora em março. Ainda não aconteceu. Não, o lançamento do livro impresso vai ser agora em março. A gente está só vislumbrando a data, que eu preciso que me deem a data do local que a gente vai fazer. Mas o livro já está sendo vendido na Amazon. Se você entrar na Amazon.com e colocar lá depois dos 10 quilômetros... Euler Ribeiro Filho, depois dos 10 quilômetros. Está aqui. Esse é o livro que o camarada tem que solicitar através da Amazon. Agora sim, o esporte também, ele serve como incentivo, assim, para tu superar até as tuas dores mais escondidas dentro do Agora teu tu tá corpo, falando sabe? das dores da alma. Dores da alma. Então, só pelo teu semblante eu percebi que você estava falando de dor de alma. De alma, E assim, tem momentos aqui, como ele é autobiográfico também, porque tudo que está aqui dentro... Você está aí nesse livro, né? Eu vivi, entendeu? Claro. Então, eu vivi a minha perda ponderal, onde eu tive que emagrecer 12 quilos para chegar no corpo que eu estava, porque eu passei por um momento da formação médica, que eu acabei não fazendo muita atividade física, comendo de forma desregulada. Então, isso tudo me tirou do meu padrão, do meu plano, do meu equilíbrio. E o esporte foi me trazendo isso de volta. Passei por situações de doença na família, na qual eu só conseguia conversar com Deus ou brigar com o Papai do Céu nesses momentos, para não mostrar fraqueza para a pessoa que mais precisava, que no caso João Vitor é o meu filho mais velho, na época era quem estava bastante adoentado, mas que hoje já corre comigo, já treina comigo. Tem momentos de superação através do esporte, de frustrações pessoais, ou de próprias frustrações dentro daquilo que eu queria buscar dentro da minha profissão. Tem os momentos que eu vou te dizer como é que eu utilizo, como é que eu organizo o meu tempo para poder trabalhar, poder dar atenção para a Juliana, que é minha esposa, minha companheira, meus filhos, meus pais, poder tocar, que eu tenho também uma banda, então
dia de final de semana eu toco, né? Todo domingo a gente toca lá em casa. Ontem nós tocamos, né? Tava eu, Marcelo, Anderson, né? A gente faz esse power trio. Sou fera. Rapaz, uma fera com outras feras. Eu digo que para você se tornar melhor, você tem que se unir aos melhores, sim, né? Sim. Então, eu sempre estou ali com o Anderson e com o Marcelo, que eu considero pessoas... Anderson Cerdeira, Marcelo Figueiredo. Isso. Então, eu estando ali, eu, claro, vou sempre estar galgando outros espaços. E eu faço isso na minha vida, né? Eu me acompanho de pessoas mais experientes, como meu pai, minha mãe, sempre para me orientarem, para que eu galgue esse espaço, como eu me acompanho de você, para me orientar também na vida e nas minhas conquistas todas que eu me proponho. E te faço um desafio, já levando em consideração aqui o livro. Quero, na próxima vez que eu estiver na sua presença, você me diga que você tirou da cabeça e botou no papel. Então, assim, a gente tem que se programar, a gente tem que desempenhar uma situação que você... busca o que você quer fazer, desenvolve aquela situação para transformar aquilo numa meta, se programa e depois organiza, porque programar é uma coisa, organizar é outra. E quando você tem todos esses 4 pontos realizados, você executa aquilo que estava na tua ideia. Eu antes de morrer vou escrever um livro, eu te prometo. E outra coisa, leva o meu carinho pro teu pai e pra tua mãe. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado que bacana que você fez essas revelações fantásticas, que vão mudar a vida, podem mudar a vida de quem lê esse livro. Olha, só tem uma outra situação. Eu me lembro que eu disse assim, quando eu for lançar meu livro, eu queria que tu me desse um apoio. Aí tu disseste, tu vais lançar teu livro aqui. Tá aqui, eu tô lançando com você. Obrigado. Né? Obrigado pela oportunidade e quero que as pessoas leiam esse livro e que tirem de forma mais fácil todas essas experiências que eu vivi, mas que eu ensino para elas como galgarem também esses espaços todos de uma forma prática, porque em cada final de capítulo vai ter um desafio para ser realizado. Minha gente, eu considero um golpe de sorte isso que eu acabei de fazer, eu entrevistar o Euler Ribeiro Filho sobre o lançamento do livro dele. Quando eu entrei no estúdio hoje, sabe o que eu falei? Eu falei, eu tenho muita sorte. Olha quem está aqui no estúdio para conversar comigo. E olha lá, eu acho que eu acertei na mosca. Olha, meu amigo, eu só quero lhe agradecer a oportunidade e para mim sempre é um prazer grande estar aqui promovendo o conhecimento, que é isso que você faz. Você traz as pessoas aqui para que a população que está nos assistindo saiba de forma adequada como fazer, o que fazer e por que fazer. Então, acho que o mérito todo é seu. Obrigado pela oportunidade. Você ainda fala bem, né? Você ainda fala bem. Gente, é assim, eu comecei, assim que eu comecei minha semana, ok? Me sentindo gratificado pelo que nós acabamos de conversar, focando principalmente que quem vai fazer a colheita dos benefícios dessa conversa são vocês, leitores e leitoras do Portal do Olá. Amanhã tem mais. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.